Salve, navegantes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, aberta temporada de promessas de leitura. Hoje vamos para as duologias, trilogias e sagas que eu ainda tenho para fechar. Esse ano? Não sei, talvez, quem sabe? Bora lá! Fiz esse mesmo vídeo no ano passado, me comprometi com 10 leituras de saga, andar ou terminar, concluí 4, andei com uma. Não tá tão mal assim, né? E eu preciso fortalecer ainda mais esse lado de fechar sagas, porque tem muitos outros mundos que eu quero abrir, que eu quero desbravar, mas não dá pra abrir um leque tão grande assim sem fechar algumas coisas. Outro problema que eu venho sofrendo muito é pegar a saga depois de um bom tempo e não saber o que tá acontecendo, sabe? Tipo, quem diabos é Peter? Onde é que eles estavam mesmo? O que eles estão fazendo aí? Nossa, esse cara não tinha morrido? Por isso esse ano eu tô com uma atitude um pouco diferente. Eu tô pegando saga e eu quero encaixar um livro por mês até fechar, aí é assunto encerrado, pula pra próxima, e eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começarmos, seguindo as delongas programadas, deixa aquele likezão maroto para ajudar na divulgação. Se caiu aqui de paraquedas, é o seu primeiro vídeo, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Nos comentários queria saber duas coisas. Primeira delas, quais são as sagas que vocês ainda têm pendentes aí em suas mãos? Quais são os planos para fechá-las? E a segunda é se vocês gostam de livros seriais ou se são fãs de livros únicos. Deixe-me conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E é aqui que eu encerro as delongas e papo furado e bora pro que interessa. Na data de gravação desse vídeo aqui, estou no meio de uma leitura deliciosa, de uma saga que eu vinha prometendo há algum tempo e finalmente comecei. Vou falar um pouco sobre A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, livro 1 da saga Terra Partida. Premiadíssima Terra Partida, da norte-americana N.K. Jemisin, faturou vários prêmios aí na ficção científica e na fantasia. A autora conseguiu também um feito inédito, que foi o de ter vencido 3 prêmios Hugo de melhor romance em 3 anos consecutivos nos 3 livros da saga. O último ainda levou para casa os prêmios Nebula e Locus. É fraco? A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra são os livros que compõem essa saga. Felizmente, todos eles traduzidos aqui no Brasil. Eu estou entrando aqui em mais ou menos 60% dessa leitura e estou achando deliciosa, ao extremo. A autora mesclou aqui 2 gêneros que eu amo muito, a fantasia e o sci-fi, e a gente viaja para um planeta fictício no continente chamado de Quietude, e esse nome é um pouco irônico, né, e contraditório, porque o que a gente vê aqui na Quinta Estação é justamente um mundo que é muito assolado por catástrofes, erupções vulcânicas, terremotos. A cultura de quietude mesmo se desenvolveu em torno de sobreviver. Então a sobrevivência é a palavra-chave, existem vários mandamentos para fazer com que isso seja mais fácil, e essas pessoas também precisam conviver, não tão pacificamente assim, com outras pessoas detentoras de poderes, habilidades extraordinárias. Tem reflexos de Duna aqui dentro, tem reflexos do Senhor dos Anéis também, mas a autora ela meio que vai para um outro lado, onde ela mexe muito com pessoas de diferentes tons de pele, diferentes orientações sexuais, idades, características também completamente diferentes, o que tira um pouco, sai um pouco do estereótipo que marcou muito esse gênero literário. A Quinta Estação, então, eu tô lendo em março, O Portão do Obelisco vai ser uma das minhas leituras de abril e O Céu de Pedra vai ser uma das minhas leituras de maio, então, tática aqui de guerra, vamos um por mês até fechar. 3 livros dessa saga, 3 meses seguidos. Já falei que eu tô achando maravilhosa, mas é claro que depois de terminar vou trazer as minhas opiniões mais profundas, falar o que me incomoda, o que não incomoda, o que deu certo, o que não deu. Então só aguardar, bora que vamos. Voltemos ao mundo de um autor que eu gosto muito. Faltam 2 livros para eu fechar a saga O Cemitério dos Livros Esquecidos, do espanhol Carlos Ruiz Zafón. Ano passado eu li e gostei bastante do livro 2, O Jogo do Anjo, e ainda me faltam então O Prisioneiro do Céu, livro 3, e O Labirinto dos Espíritos, livro 4. Saga maravilhosa de um autor que dispensa qualquer tipo de comentários, adoro a narrativa do Zafón, como ele lida com o mistério, como ele joga aquelas pinceladas aflitivas. O que une esses 4 livros, escrito numa narrativa, em uma sequência não linear, é um lugar secreto, um lugar que pouca gente conhece em Barcelona, o Cemitério dos Livros Esquecidos, um lugar mágico, um lugar perdido,
e que quem sabe da sua existência sabe da força que tem. A Sombra do Vento, que é o livro 1 dessa saga, é uma das melhores coisas que eu já li, em termos de drama, em termos de suspense, mistério. E eu gostei bastante do Jogo do Anjo, não tanto quanto Sombra, eu tenho mais ressalvas no livro 2 do que no livro 1, mas com certeza ainda mantém a saga em alto nível. O Zafón foi muito habilidoso em colocar também o mistério, que é a sua característica, mas ele deu umas pinceladas de sobrenatural. Mas a minha maior crítica é que ele parece dois livros completamente diferentes. Assim, ele vai num ritmo bem mais lento, destacando tudo, detalhando tudo, e no final é uma correria desenfreada, mas muito positivo. Fico feliz também que O Prisioneiro do Céu é um livro mais curtinho, então também quero planejar para ser uma das minhas próximas leituras. E O Labirinto dos Espíritos também pretendo terminar esse ano. Vamos ver, pelo menos andar com um, eu garanto. Presença sempre constante aqui, vou falar um pouco do Dr. Michael Crichton, tem uma duologia dele para fechar, estou falando da duologia Jurassic Park com o livro 2, O Mundo Perdido. Jurassic foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2020, então estou ansioso para encarar a sequência, e a gente encontra em Jurassic um bilionário que descobriu aí com um grupo de cientistas uma forma de trazer os dinossauros à vida através de clonagem e recuperação de DNA, e a ideia desse bilionário é uma ideia bem genial, pegar uma ilha, colocar esses dinossauros aí, bichos colossais, fora do seu tempo, transformar tudo aquilo num parque. E não é um parque simples, é um parque de diversões com hotel, restaurantes, tudo para adultos e crianças. Jurassic foi dono de uma narrativa muito ágil e o livro 2 também promete ser a mesma coisa, pelos reviews que eu li. O autor ele ainda continua batendo naquela tecla da teoria do caos, explicando essa teoria do caos de uma forma bem básica, né, bem por cima. A gente tem aí o mais simples dos eventos podendo causar, desencadear consequências avassaladoras. Eu não sou tão fã do filme 2, O Mundo Perdido, do Spielberg, quanto eu sou fã do filme 1. Ele me causou um impacto muito maior. Acho também a narrativa do 1 muito superior. Mas quem lê o livro fala que o livro é muito superior ao filme, então me dá um gás a mais. Não afeta de ser uma grande experiência. O Crichton é um autor que eu gosto muito. Me surpreendeu de como ele fala sobre ficção científica de uma forma fácil, de uma forma ágil, sem ser enfadonho, explicando muito bem, mistura boas viradas de mesa, bom suspense. Se você nunca ouviu falar desse nome, coloca aí nas suas listas, você deve conhecer. Falando em bom suspense, várias viradas de mesa, boa trama, eu vou voltar para um mundo que me surpreendeu muito, vou falar um pouco da saga Millennium do sueco Stieg Larsson. Lançada de forma póstuma, infelizmente o autor nos deixou muito cedo, não conseguiu aproveitar o sucesso de crítica, sucesso na mídia da saga Millennium, marcou uma era no suspense contemporâneo, ganhou muita forma, ganhou vida com o livro 1, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que foi também uma das minhas melhores leituras do ano passado, e a ideia dele era lançar essa saga em 10 volumes, infelizmente não conseguiu, deixou pra gente 3 livros, todos eles bem recebidos por críticos e leitores. Tenho em mãos aqui então o segundo volume, A Menina que Brincava com Fogo, belo de um calhamaço, e o livro 3 também está na estante, A Rainha do Castelo de Ar. Um outro autor assumiu a saga Millennium a pedido da própria família do Stieg, ele escreveu mais 3 livros que não tiveram tanta força assim, os críticos bateram pesado, os leitores também, e a saga então não chega no seu 10º volume, se encerra no 6º, e os meus planos são ler a trilogia do Stieg, os 3 que eu comentei. Ansioso por reencontrar bons personagens, tanto o Mikkel, que eu gostei bastante no livro 1, e a Lisbeth, que eu amei, dispensa qualquer tipo de comentários também, é um personagem muito bem feita, muito bem desenvolvida, uma hacker de respeito e responsa. Se você ainda não leu Os Homens que Não Amavam as Mulheres, eu recomendo fortemente que o faça. Um livro que tem tudo que um bom fã do gênero pode querer: crimes financeiros, viradas de mesa, invasão à privacidade de dados, muita investigação, muito mistério, assassinatos. Quem leu a trilogia completa diz que as sequências são ainda melhores, então a ansiedade vai a 1000. Eu falando do livro 1 que eu li, posso dar a minha palavra de capitão do barco navegando, tem uma probabilidade muito maior de agradar do que o contrário. Num dos meus vídeos recentes eu falei pra vocês que eu entrei numa roubada, mas é uma roubada muito boa. Estou escalando As Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Saga de 13 livros, temos 12 traduzidos aqui no Brasil. O 13º foi lançado pelo autor no ano passado e a Editora Record já tem planos de trazer ele pro Brasil. E seguindo naquela tática lá, um por mês, então eu já li o primeiro livro, O Último Reino, já li o segundo, Cavaleiro da Morte,
E em março eu começo o terceiro, Os Senhores do Norte, que a gente acompanha a história do Uhtred no nascimento da Inglaterra, nos séculos 9 e 10. O Uhtred e todo mundo desse lugar aqui, os saxões, sofrem muito com as invasões frequentes e avassaladoras dos dinamarqueses. E o Bernard pega essa ficção histórica e coloca o seu ponto de vista recheado de tudo aquilo que a gente já conhece também. Viradas de mesa, traições, muita brutalidade, muitas paredes de escudos também, que toda guerra forma parede de escudo. Vamos lá, parede de escudo. Então, as marcas registradas do autor estão aqui. O que mais me fascina nas histórias do Bernard Cornwell é que é difícil você se apegar a algum personagem, porque todo mundo ali corre perigo, eu fico com medo, eu fico com aflição o tempo todo, em cada guerra, em cada evento, em cada reunião. Eu sempre fico esperando uma bela de uma apunhalada, uma traição, e eu sofro muito com tudo isso. E ele me pega de jeito, no carisma, ele me pega no desenho de tudo. E até agora, 2 livros das Crônicas Saxônicas, 2 experiências muito positivas. Bora pro terceiro e bora pro restante no decorrer desse ano. Pegando aquele gancho que eu falei no começo de demorar muito para encerrar uma saga e não lembrar das coisas importantes, eu tenho um grande desafio aqui com O Timbre, do Neil Shusterman. O Timbre é o livro 3 da saga Sight. Livro 1, O Ceifador, livro 2, A Nuvem, o Timbre vem para fechar então. Saga Sight foi muito premiada naquela mescla também que eu comentei da Quinta Estação, de uma fantasia com elementos de ficção científica, que aí a gente encontra ainda elementos de distopia, de utopia. O mundo idealizado pelo autor, as pessoas não morrem mais. A medicina avançou tanto que não existe mais morte natural, morte por doença. As doenças são curadas, a morte pode ser revertida, a não ser que essa morte seja causada pelos ceifadores. E os ceifadores é o que roda muito esse livro aqui, essa saga, melhor dizendo. Os ceifadores foram escolhidos para ceifarem vidas, falando também de uma forma bem básica. Eles precisam matar algumas pessoas para evitar um descontrole populacional. Se ninguém morre mais, superpopulação acaba sendo um problema, então existe essa organização dos ceifadores e também existe o lado vilanesco dentro dos ceifadores que não está muito feliz com essa história de mortes organizadas. Eu demorei muito para encaixar o Timbre nas minhas leituras, galera, mesmo tendo gostado muito dos 2 volumes. Eu gostei do Ceifador, gostei da Nuvem, mas eu me afastei nesse último ano bastante de fantasia YA. Tô consumindo muito mais os outros tipos de fantasia, espada feitiçaria, alta fantasia, então eu dei uma afastada, mas o meu sentimento pela saga em si é muito positivo, claro que tem algumas ressalvas, tem bastante coisa bacana aqui, é uma trama muito ágil também, muito inteligente, traz algumas questões que eu discuti muito com alguns amigos, assim, uns conceitos que dão uma bugada, faz a gente pensar de forma filosófica, sociologia. De outro lado também tem algumas coisinhas bem clichês e bem previsíveis que também marcam muito o YA, marcam muito a fantasia. No geral, muito mais positivo do que o contrário. Estou ansioso para encarar o Timbre. É uma das minhas leituras do mês de março. Tô e vou na fé, não lembro de muita coisa. Espero que o autor faça um bom trabalho de resgatar também, né, de dar alguns contextos, algumas explicações para eu não ficar jogado no meio do nada. Falando de saga, eu vou falar de uma das maiores de todos os tempos, sem dúvidas, a maior saga da ficção científica. Tem o meu retorno aí, programado para a Fundação do Bom Doutor, Isaac Asimov. Eu ganhei esse box lindão aqui com 4 livros da minha amiga querida, inscrita a Gabi. Ela me mandou então as 2 prequelas e as 2 sequências da trilogia original da Fundação. A trilogia que venceu em 1966 o Prêmio Hugo Especial, reconhecido aí no papel como a maior saga de fantasia de todos os tempos, batendo O Senhor dos Anéis e outras também aclamadas da sua época. E o Asimov lançou esses 4 volumes aqui muito impulsionado pelos seus agentes, seus editores que queriam mais do mundo Fundação. Muita gente pedia, críticos, leitores, e ele pôs o sangue lá. Então escreveu mais 4 volumes que complementam, né, que encerram a saga. Como prequelas a gente tem o Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação, e como sequência Limites da Fundação e Fundação e Terra para ponto final. Asimov teve a ideia de escrever a Fundação quando ele pensava muito na queda do Império Romano. Então ele pensou,
Gosto de escrever ficção científica, tem a queda do Império Romano aqui. Por que não escrever uma história, uma coisa épica sobre o fim de um império galáctico? Sem dúvidas, uma das melhores coisas que eu já li em ficção científica, uma das melhores experiências que eu já tive, a trilogia original da Fundação, segue forte como uma das minhas melhores leituras desse ano. E é um colosso de mais de 850 páginas, com esses complementos aqui desses 4 volumes, que muita gente elogia. O Asimov coloca de tudo também. Boas viradas de mesa, diálogos afiados, boas questões de filosofia, de sociologia, de convívio, abordagem de culturas diferentes, de povos diferentes, de mentalidades diferentes também e de tempos diferentes, principalmente, porque já na trilogia original da Fundação, o tempo avança muito rápido, a gente encontra várias eras e aqui não vai ser diferente, tanto para trás quanto para frente. Com certeza absoluta eu termino a saga Fundação esse ano em sua totalidade e não vejo a hora de voltar para esse mundo aqui do Bom Doutor. Quem está me acompanhando no canal há mais tempo sabe da minha jornada em outra língua para encarar uma saga que eu estou amando com todas as minhas forças. Vamos falar um pouquinho de Livro Malazan dos Caídos, a saga Malazan do Steven Erikson. 10 volumes, mais de 11.200 páginas, vários spin-offs, livros idealizados e com uma parceria com outro autor. Saga Malazan é muito grande, é gigantesca e é considerada lá fora como uma das melhores sagas de alta fantasia de todos os tempos. E o Erikson leva a gente para uma viagem muito doida, galera. Deuses que andam com os mortais, entram em guerra, entram em embates com os mortais, dragões, um sistema de magia bem único, os diálogos muito afiados, aqueles diálogos que arrepiam também, muita traição, virada de mesa o tempo todo. E ele também leva em outros continentes, outros povos, ele leva a gente para até dar uma volta, um rolê lá num passado bem distante, uns rituais esquecidos. O que não falta em Malazan é 3 dimensões. É impressionante como cada um tem o seu ponto de vista, a sua característica bem única. O livro é muito profundo, também a quantidade de páginas não tem como ser raso. E eu contei também para vocês que eu comecei a ler a saga direto no inglês. Muita gente me pergunta, será que eu leio os 2 primeiros volumes que foram lançados pela Arqueiro em português e depois eu migro? Eu nunca indico essa migração, porque tem muita coisa de tradução não literal, né? Muito mesmo, assim, de magias, de um sistema, de política. Então eu acho que pode deixar o leitor muito, muito perdido. Se você tem um inglês avançado, vale a pena já começar direto no inglês e faz igual eu também, porque sofro muito, separei uma leitura a cada 3 meses, até para não atrapalhar as minhas outras leituras do dia a dia. Eu leio isso aqui bem devagarzinho, 10 pagininhas por dia, vou pesquisando as palavras que eu não entendo, vou entendendo muita coisa pelo contexto, vou olhando muitos grupos de discussão também. Infelizmente não tem das linguagens mais fáceis. O autor arqueólogo, antropólogo, um cara que dá umas belas de umas viajadas. Esse aqui que eu tenho em mãos é o Midnight Tides e ele é o livro 5. Livro 5 de 10 é a minha leitura atual. Tô na página mais ou menos 250 de 1000, então tá aí, vamos devagarzinho, a gente chega lá. Vou falar uma coisa para vocês, meus queridos inscritos, amigos e visitantes. Eu já li muita coisa nessa vida, eu já li muita saga de fantasia, incluindo aí muitas das mais aclamadas. Poucas coisas se comparam a Malazan. Falando em saga de alta fantasia aclamada, eu tô devendo um retorno para a Saga do Assassino, da Robin Hobb. Eu já li o livro 1, O Aprendiz de Assassino, tô com o livro 2 aqui em mãos, O Assassino do Rei, ainda não li, nem o livro 3, A Fúria do Assassino. A gente conhece a história do Fritz Cavalaria, e o Fritz, ele é um bastardo, filho de um príncipe, rejeitado pelo pai, excluído da nobreza. O Fritz acaba crescendo, sendo criado à sombra da corte para servir
como o assassino pessoal do rei. Elogiado por muitos a saga do assassino, inclusive o George Martin a considera como uma das maiores sagas, e a Robin Hobb, ela termina essa trilogia do assassino aqui, ela vai para umas outras sagas em outros continentes, ela pega muito do que foi visto aqui, então é uma saga que se desdobra em muitas outras, e é muito triste a gente ter perdido a editora Leia como casa da Robin Hobb. Na data de publicação desse vídeo aqui, os direitos da Robin estão com a Suma de Letras, que lançou, né, reimprimiu, relançou com uma nova roupagem, uma nova tradução, a saga, o livro 1, O Aprendiz de Assassino, e não deu mais as caras pro restante da sequência, tanto o livro 2 quanto o livro 3. Muita gente cobra, dei uma olhada aí nas redes sociais também para ver se tinha alguma data, alguma expectativa, nada, não encontrei. Se vocês tiverem outra informação, me digam. E eu sendo sempre o mais honesto possível com vocês, galera, nos meus vídeos, eu não tenho muitas esperanças de ter a saga completa. A alta fantasia é muito negligenciada aqui no Brasil pelas editoras. Pode ser até que a gente tenha a saga do assassino completa, mas as sequências de perder as esperanças mesmo. Tentar ler no inglês. A Leia tinha começado a saga Os Mercadores de Navios Vivos e também não terminou. E eu tenho planos de tentar ler no inglês lá num futuro bem distante. Quem leu as duas sagas fala que essa aqui ainda fica bem para trás, sendo ela muito boa. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Essas são as sagas que eu pretendo fechar, ou pelo menos dar uma boa andada durante o ano de 2021. Tenho planos de trazer no futuro próximo também um vídeo com as novas sagas para abrir, mundos novos para desbravar. E eu conto com o seu like para ajudar na divulgação, para ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Essa edição deu muito trabalho, todos os livros filmadinhos. Perde esses 2 segundinhos para dar um gás aí no produtor de conteúdo. E se você é visitante, não é inscrito ainda, inscreva-se e vamos junto. Tem muita coisa boa vindo por aí. Deixou? Beijo grande, um abraço de urso carinhoso apertado de sempre.